Então vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 16. E nessa manhã eu quero levar você nos passos do Espírito. Atos 16, de 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Ouça com fé. Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra. E eis que havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A NVT, se não me falha a memória, a Almeida Revista e Atualizada, diz apenas onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A Almeida Revista e Corrigida, ela foi mais literal e ela foi correta, porque há uma expressão no grego que traduzida seria e eis que havia, há uma ênfase. E eis que havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia, convertida, e o pai era grego. Os irmãos em Listra e em Icônio tinham Timóteo em alta consideração, de modo que Paulo pediu que Timóteo os acompanhasse em sua viagem. Em respeito aos judeus da região, Paulo providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. Em toda a cidade por onde passavam, instruíam os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim, seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia, em pé, lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. A Macedônia era a região, é o portão de entrada da Ásia, onde Paulo estava, para a Europa. Em outras palavras, esse homem que aparece na visão está chamando Paulo para deixar a Ásia e ir para a Europa. Venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar na Macedônia as boas novas. Essa é a palavra do Senhor. Gente, o seu sucesso a longo prazo depende de uma rotina diária consolidada. Dizem que é de Aristóteles, eu não sei, mas dizem que é dele a seguinte máxima: nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito, disse Aristóteles. Uma coisa é certa: a vida sem uma rotina diária, efetiva, a vida sem uma rotina estruturada é muito mais desgastante do que você pode imaginar. A vida sem uma rotina efetiva, estruturada, diária, desgasta você mentalmente, desgasta você fisicamente, desgasta você emocionalmente. Há um porém. A rotina, isto é, o que é rotina? Rotina são as ações que você assume de forma repetitiva, com pequeno ou nenhum esforço ou pensamento. Ações repetitivas
diárias que você assume sem esforço, sem pensar nelas. A rotina, ela pode se tornar árida, muito seca, ainda mais quando você não tem recompensas imediatas, essas recompensas, frutos de suas ações rotineiras. Pode se tornar muito árido. Nesse ponto da minha preparação da mensagem, eu me lembrei do motor de um veículo. Como funciona o motor? O motor sem o movimento repetitivo dos pistões, o motor sem aqueles cilindros móveis que tem movimento repetitivo, feito para cima e para baixo, lá no bloco do motor. Sem essa repetição, cima e embaixo, não há funcionamento do motor. Essa rotina mecânica dos pistões, que ninguém vê, que ninguém percebe, essa rotina constante dos pistões é que é a responsável por manter o carro em movimento. Mas muito importante, gente, o sucesso dessas repetições, dentre outros, está na lubrificação dos pistões. Gente, ai do motor que não é mantido com o nível de óleo indicado pelo fabricante. Ai do motor que não passa por trocas regulares de óleo. Eu li, por exemplo, na revista Quatro Rodas, que sem óleo, todas as peças elas passam a sofrer com um atrito entre si. Isso gera calor, ruído, provoca desgaste acentuado de componentes, como por exemplo, desgaste nos anéis dos pistões, desgaste nos próprios pistões, nas bronzinas, nas bielas, no virabrequim, e todos esses componentes fundamentais para o motor, trocando em miúdos, gente, porque eu sei que você, como eu, não é mecânico. Tem um ou outro aqui que talvez seja ou entenda de motores, mas trocando em miúdos, sem óleo, rodando a seco, o motor funde. Sabe quanto tempo o carro anda sem óleo? Eu pesquisei isso. Um carro pode rodar sem óleo mais ou menos 17 minutos. Foi o teste que um pessoal da Car Trot, ou acelerador de carro na Inglaterra, um teste que eles fizeram e que a revista Quatro Rodas apresentou. Eles pegaram uma Mercedes-Benz C180, ano 1994, com 321 mil quilômetros rodados, sem nunca passar por retífica. Secaram o óleo da bichinha e começaram a moer na estrada. Resultado, abre aspas, voltas e voltas na pista depois, o velho e cansado 1.8 a gasolina de 122 cavalos, literalmente explodiu. Pedaços de pistões e bielas romperam o cárter após 17 minutos e ficaram pela pista. Considerando que motores da Mercedes são considerados resistentes, é de se imaginar cenários piores em outros carros. Ou seja, sem óleo, pode ser que seu carro não chegue a 17 minutos rodando. Rotina é o segredo do sucesso a longo prazo, em qualquer área da vida. Sem ações repetitivas, seu carro não anda. Sua vida não segue em frente. Mas, sem óleo, o motor explode. A vida funde. O que eu estou tentando dizer, gente, é que a aridez da rotina precisa ser aguada pelo Espírito de Deus. É muito fácil a gente cair na rotina da vida cristã, onde a gente passa a funcionar na força do braço, na força de vontade, em vez de nós andarmos na dependência vital do Espírito de Cristo. E lembre-se, sem óleo, em 17 minutos seu motor explode.
É por isso que muitos cristãos acabam desistindo da igreja. Eles rodam sem óleo, eles rodam sem o Espírito. Acabam desistindo do caminho do discipulado. Em algum momento da caminhada, essa pessoa, talvez você, começa a rodar a seco. O nível do óleo baixa, vai baixando até secar. Você não se dá conta, afinal o carro está rodando, sua vida está andando. Você só percebe quando vê a fumaça no motor. Quando algo começa a emperrar sua vida. Você descobre que o motor fundiu, a sua fé se apagou. E pode ser que não seja ainda o seu caso. Talvez, pela graça de Deus, você chegou aqui hoje de manhã rodando ainda. Rodando, fazendo, tentando. Mas pode ser que você já esteja a seco faz algum tempo. Você tem feito a vida acontecer, sua vida cristã na força do braço, na força de vontade, sem o óleo do Espírito. Meu irmão, minha irmã, você tem que parar urgentemente, você tem que completar o óleo. Uma das principais lições do livro de Atos dos Apóstolos é que a caminhada dos cristãos e a aceleração do crescimento da igreja primitiva não se deram a seco, sem óleo. Se deram pela operação soberana do Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade estava dirigindo, movendo, lubrificando, capacitando os crentes e os apóstolos, enquanto todos respondiam à liderança do Espírito. Se queremos ver Deus trabalhando hoje de maneira semelhante ao que se tem em Atos dos Apóstolos, eu e você, preste atenção, é muito sério o que eu vou te dizer, você e eu precisamos combater o cristianismo rotineiro. Por isso que começando na sua vinda ao culto, como eu iniciei, antes de iniciar a mensagem, você chega para um culto de modo rotineiro, rodando a seco, porque é o que todo domingo você tem que fazer, vir para a igreja. Você tem que se sentar no seu banco, fechar seus olhos, toda vez que chegar aqui, e dizer: Deus, não me deixe rodar a seco nesse culto. Me lembre de que eu estou na Tua presença. Me lembre de que o Senhor vem ao meu encontro pela Tua palavra. Me lembre de que eu estou aqui para derramar-me diante do Senhor. Oh, meu povo, seja sincero, quantas vezes você chegou aqui a seco, cantou a seco, ouviu a seco, saiu a seco e fritou o pastor. E fritou o seu ministro de música. Meu povo, nós não podemos rodar a seco. Nós temos que rodar lubrificados, cheios do óleo do Espírito, buscando diariamente nos submeter e seguir a destra soberana do Espírito de Deus. O texto que nós temos em tela, Atos 16, de 1 a 10, é um texto que nos ensina a rodar com o óleo do Espírito. Veja, Atos 16, de 1 a 10, assume que nós, você e eu, assim como era Paulo e Silas, o texto de Atos 16 assume que nós já estamos buscando o que Jesus estampou em Mateus 6,33. Nós já estamos buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Se você não está vivendo com esse foco, o reino de Deus e a sua justiça, se você não está, pelo Espírito, submetendo sua vida ao governo soberano de Deus, porque é isso que significa buscar o reino de Deus,
buscar submeter sua vida e tudo ao seu redor, ao governo soberano de Deus. Se você não está buscando isso, se você não está buscando viver um relacionamento de retidão com Deus em Cristo, porque é isso que significa buscar a justiça, abraçar a justiça de Cristo e buscar viver pelo Espírito com fé, uma vida que reflita a retidão de Cristo. Se você não está buscando o reino e a justiça de Deus, você precisa parar agora mesmo e confessar seu pecado ao Senhor. E se entregar em obediência e fé à vontade de Deus para a sua vida. E a vontade de Deus para a sua vida, você pode ter dúvida a respeito de com quem casar, quando casar, que profissão seguir, que curso prestar e estudar na universidade. Você pode ter dúvida, e a gente tem, de um monte de coisa, mas naquilo que é essencial, a Bíblia já deixou claro qual é a vontade de Deus para a sua vida. Sabe qual é? É tríplice. É que você seja salvo, santificado e faça discípulos. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Todo o resto gira em torno de sua salvação, santificação e multiplicação de discípulos. Tudo. Esse é o modo operante do crente. Portanto, não dá para seguir com o texto de Atos 16, se não for a partir do ponto de se estar buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe por quê? Porque sustentando e entrelaçado no nosso texto está o fato de que o Espírito Santo de Deus é soberano, e Paulo e Silas estavam obedientemente seguindo a liderança do Espírito, enquanto eles procuravam fazer sua obra e cumprir sua vontade, a obra de Deus, a vontade de Deus. Paulo e Silas estavam lubrificados pelo Espírito e seguindo nos passos do Espírito. Na mensagem anterior, domingo passado, a gente considerou os últimos versículos do capítulo 15 de Atos, do 36 ao 41, e nessa sessão nós encontramos a ponta do pano de fundo da segunda viagem missionária de Paulo. Quando Paulo propôs a Barnabé que eles retornassem às igrejas que haviam sido fundadas na Galácia durante a primeira viagem missionária, Paulo, sem intenção, ele startou uma aguda divergência entre aquela dupla dinâmica de missionários, ele e Barnabé. Barnabé insistiu em levar com eles novamente o seu primo João Marcos, que os havia abandonado na primeira viagem missionária. Paulo, porém, não concordou com a ideia, de modo algum ele concordou com a ideia. Barnabé não arredou o pé, e a divergência se tornou tão séria que acabou causando a separação daquela dupla. Barnabé foi com João Marcos para Chipre, onde, ao que parece, estabeleceu-se por lá definitivamente. Barnabé. Depois João Marcos de lá se encontra com Pedro. Pedro deve ter feito o meio de campo entre João Marcos e Paulo. Paulo pega Silas e os dois partem para a terra, ou por terra, para a província da Galácia, localizada na Ásia Menor. Eles passam pelo norte da Síria, da Cilícia. Eles seguem um desfiladeiro montanhoso através das montanhas de Taurus. E no caminho, Paulo visitou congregações estabelecidas por ele mesmo naquelas regiões, ou por outros ministros ou membros da igreja missionária na Síria. Ele sai visitando igrejas. E aí a gente tem o nosso texto, Atos 16. Atos 16, de 1 a 10, você pode dividi-lo em dois grandes blocos. Olha aí para o texto, preste atenção. Do versículo 1 ao 5 é o primeiro bloco. Do 1 ao 5 nós temos relatado a primeira etapa da segunda viagem missionária de Paulo.
Do verso 1 ao 5, nós temos Lucas narrando a visita do apóstolo Paulo às igrejas estabelecidas na Galácia durante a primeira viagem missionária, e Lucas também relata o recrutamento de Timóteo para o ministério. Lucas conta para nós que Paulo circuncidou Timóteo e dá um breve resumo das atividades de Paulo na região entre as igrejas, de 1 a 5. Do 6 ao 10 é o segundo bloco. E esse segundo bloco trata da continuação da segunda viagem missionária na Ásia. E o foco está em como Paulo e o grupo dele, agora composto por quem? Pelo menos composto por Silas e Timóteo. Paulo, Silas, Timóteo. E no final do verso 10, a gente lê que também Lucas foram dirigidos pelo Espírito Santo para pregarem o Evangelho na Europa. Apresentada essa visão panorâmica, eu quero compartilhar com vocês 4 lições a respeito de como o Espírito soberano de Cristo conduziu Paulo e Silas em obediência ao cumprimento da grande comissão. 4 passos para você rodar lubrificado pelo Espírito nos passos do Espírito. Primeiro passo. Nos passos do Espírito, para encontrar os colaboradores da missão. Missão nenhuma vai adiante sem colaboradores. Como a belíssima missão sobre a qual nós ouvimos hoje de manhã, pastor Wesley falando do Lar Batista. Aquela missão não vai adiante sem colaboradores. Missão nenhuma. Você evangelizar alguém não vai adiante com você sozinho. Jesus, quando envia, ele sempre enviou no mínimo de 2 em 2. E aqui fica uma enorme crítica às nossas juntas missionárias que não se cansam de enviar pessoas sozinhas para o campo missionário. Há de se ter pelo menos uma dupla. Esse é o padrão bíblico. Então, nos passos do Espírito, você vai encontrar os colaboradores da missão. Atos 16, verso 1, leia comigo. Paulo, depois do racha dele com Barnabé, ele pega Silas, ele vai primeiro a Derbe, depois a Listra, e eis que havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida, o pai era grego. Os irmãos em Listra e em Icônio o tinham em alta consideração. Esse texto, gente, comprova que Paulo seguia nos passos do Espírito. Paulo não rodava a seco, sem óleo, sem o óleo do Espírito. Sabe por que eu digo isso? Porque veja aí no verso 1, Paulo chegou a Derbe e, qual é o nome da outra cidade? Listra. Na força do braço, apenas por força de vontade, o apóstolo não teria feito isso. Sabe por quê? Você se recorda da primeira viagem missionária? Listra era onde Paulo foi apedrejado, arrastado para fora da cidade, jogado no lixo, como se estivesse morto. Não fosse pelo e no Espírito Santo, honestamente, você voltaria a um lugar desse? Se você estivesse na pele de Paulo, você voltaria a esse lugar onde você foi apedrejado e só não te mataram porque acreditaram que você já estava morto e te jogam no lixo. Mas Paulo lá estava, em Listra, pela segunda vez, na segunda viagem missionária, onde ele havia sofrido tão terrivelmente e enquanto ainda estava amargando, lembre-se, ele ainda estava amargando aquele tão grave desentendimento entre ele e Barnabé.
e aquilo resultou no grande racha que nós vimos. Paulo estava dolorido do acontecimento recente, e poderíamos dizer, de algum modo, até meio que traumatizado com aquela cidade. Como é que ele chega a Listra? Ele chega a Listra porque ele segue os passos do Espírito, é na força do Espírito. Fora Deus mesmo que graciosamente, poderosamente guiara Paulo a Listra, ao encontro desse jovem, o Timóteo. O Timóteo que se tornaria um filho fiel para Paulo. A mãe de Timóteo, a Eunice, sabemos o nome dela lá de 2 Timóteo 1, verso 5. A mãe de Timóteo, a Eunice, a avó de Timóteo, a Lóide, elas eram mulheres judias que se tornaram crentes em Jesus. O pai de Timóteo era um grego incrédulo, intransigente, que não deixou, como é que a gente sabe disso? Preste atenção. O pai de Timóteo não deixou Timóteo ser circuncidado enquanto judeu, filho de uma judia. Sabe aquele casamento misto? Onde o pai diz, não, esse menino não vai ser circuncidado. Timóteo não era circuncidado. E deveria ser de acordo com a lei, sobretudo, sendo ele filho de uma judia. Essas mulheres piedosas, a mãe, portanto, não circuncidou o filho, já que o pai era contra, mas quando conheceram o Evangelho, ou melhor, antes disso, porque a gente lê em 2 Timóteo 3,15, que desde a infância, a mamãe e a vovó ensinaram o Antigo Testamento para Timóteo. Não circuncidaram em respeito, em obediência àquele pai intransigente, mas ensinaram as sagradas letras para ele desde pequeno. Há aqui uma lição muito grande sobre casamento misto. A seriedade desse assunto, mas isso é outra mensagem. Na primeira visita de Paulo a Listra, essas mulheres, a Eunice e a Lóide e o jovem Timóteo, eles foram salvos. Na segunda visita de Paulo, Timóteo, que deveria estar ali no final da adolescência, no início dos seus 20 anos no máximo, esse jovem que se convertera na primeira viagem missionária, já vivera o bastante para estabelecer uma boa reputação entre os crentes da cidade de Listra e de Icônio. O que será que impressionou tanto a mamãe Eunice, a vovó Lóide e o menino Timóteo? Você se lembra quando Paulo assistiu ao apedrejamento de Estevão, lá em Atos 7, 57 em diante? Timóteo, a mamãe Eunice e a vovó Lóide assistiram ao apedrejamento de Paulo. Viram Paulo ser jogado como morto no lixão fora da cidade. Aquilo impactou tanto aos três, aquele menino tão jovem ainda, ficou tão impactado que se converteram a Cristo pelo testemunho irresoluto de Paulo. Irresoluto porque ele não abria mão de sua fé. Como é que a gente sabe que Timóteo teria de algum modo presenciado aquilo tudo? É só você ler 2 Timóteo 3, versículo 11. Quando Paulo, escrevendo a Timóteo, encorajando a ele, dizendo, Timóteo, não temas, Paulo lembra Timóteo daquilo que Timóteo assistiu, a mãe dele assistiu, a avó dele assistiu. Olha o que diz, 2 Timóteo 3,11, você sabe quanta perseguição e quanto sofrimento eu suportei, e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. Você sabe o que aconteceu comigo. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Você sabe disso, Timóteo. Na segunda visita a Listra,
Paulo ouviu do comportamento de Timóteo e convidou Timóteo para se juntar àquela equipe missionária, ao lado de Paulo e de Silas. Essa deve ter sido a ocasião da consagração de Timóteo ao ministério da palavra pela imposição de mãos dos presbíteros, conforme a gente lê em 1 Timóteo 4,14. Os presbíteros de Listra, os presbíteros de Icônio, consagraram Timóteo ao ministério, ao lado de Paulo e de Silas, e esse foi o início de uma amizade para toda a vida, e que mudaria a vida dos dois, de Paulo e de Timóteo, para sempre. Timóteo se tornou o grande amigo de Paulo. É bonito você ler no Novo Testamento o progresso dessa amizade. O bem mais jovem, idade para ser filho, se torna o grande amigo de seu discipulador. O Espírito levou Paulo a Timóteo. O Espírito não levou Paulo apenas a Timóteo, o Espírito levou Paulo a Lucas também. Olha o verso 10. Lucas é quem narra a história de Atos. Lucas escreveu Atos, e aqui em Atos 16:10, é a primeira vez que você vai começar a ler o pronome pessoal do narrador no plural. Atos 16:10. Então, decidimos partir de imediato. Lucas se inclui, e se inclui pela primeira vez. Decidimos partir de imediato para Macedônia, concluindo que Deus nos... Se Timóteo não estivesse, ele poderia ter escrito: e Paulo e o grupo decidiram. E eles concluíram. Mas não, decidimos, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar as boas novas na Europa, na Macedônia. Veja, esses novos relacionamentos, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, não aconteceram por acaso. O Senhor sabe que a gente precisa de amigos de alma para nos encorajar e para trabalhar conosco na causa de Cristo. E esses três, sobretudo Timóteo e Lucas, Silas, Timóteo e Lucas, mas sobretudo Timóteo e Lucas, tornar-se-iam amigos fiéis de Paulo até o final. Quando você lê as últimas palavras de Paulo registradas na Bíblia, 2 Timóteo 4, verso 9, Paulo está escrevendo a Timóteo, esse mesmo jovenzinho de Atos 16. Por favor, Timóteo, venha assim que puder. Encontre-se comigo aqui na prisão, assim que puder. E em 2 Timóteo 4,11, Paulo diz: apenas Lucas está comigo. Lucas ficou com Paulo até o fim, e Lucas tinha muito potencial, médico de primeira mão, historiador, que até os dados da literatura, gente inteligente fala que essa obra de Lucas e de Atos é impecável quando comparada a documentos da mesma época. E eu já disse sobre Lucas e repito, Lucas se contentou em ser o segundo violino, sem querer destaque. Deus deu tanto para ele simplesmente ser o assistente. E tem gente que mal sobe numa caixa de fósforo, já quer fazer discurso. Será que você teria 1/3 do que Lucas tinha? E já quer ser o tal, a tal? Pense sobre isso. Lucas viveu como segundo ao lado de Paulo. Apenas Lucas está comigo. A gente precisa, gente, de crentes mais velhos, como Barnabé foi para Paulo. Você precisa disso.
Seus conselhos, adolescente, jovem, ouça o que eu vou dizer com todo carinho. Os conselhos mais sérios que você precisa receber para a sua vida não virão dos da sua mesma idade. Virão dos Barnabés, dos mais velhos. Paulo diz isso escrevendo a Tito: as mulheres mais velhas aconselham as mais jovens. E é triste quando a gente vê jovens achando que uma igreja não é a tal ou aquela outra, porque eles não têm com quem conversar, quando na verdade as coisas mais profundas da sua alma terão que ser conversadas com os Barnabés, com as mulheres mais velhas. Você precisa de crente mais velho, como Barnabé foi para Paulo. Você precisa de crentes da sua idade, da sua geração, como Paulo teve Silas e Lucas. Você precisa de gente assim ao seu lado, com quem se abre o coração, aquele que não te abandona até o fim, que ora com você, que às vezes não tem nada para dizer, mas senta com você e fica em silêncio ao seu lado, orando por você. E você precisa ter os mais jovens, os Timóteos, para você discipular. Paulo tinha esses três. Paulo tinha os Barnabés, mais velhos, tinha os da idade, os Silas e os Lucas, e tinha os Timóteos. Tudo isso dirigido pelo Espírito. Portanto, a primeira lição é: peça ao Espírito soberano para que leve você às pessoas certas. As pessoas que serão seus discipuladores, seus mentores, seus amigos, seus discípulos, seus colaboradores na causa de Cristo. E tantas vezes esses personagens vão se misturar na sua vida. Seus mentores vão ser seus amigos e colaboradores, seus discípulos vão se tornar de filhos em seus grandes amigos. E só a igreja cristã promove isso. A igreja de Jesus não divide por categorias. Ali no Atlético, sim, categoria de base, juvenil, semi-profissional, profissional. Na igreja não tem categoria de base. Na igreja todos estamos no mesmo time, com a camisa titular. E você precisa de gente. Você precisa de colaboradores, você precisa de amigos de alma. Você tem que abrir seu coração para um amigo de fé. Segundo, nos passos do Espírito, para se ter sabedoria nas estratégias de ministério. Olha o verso 3, Atos 16:3, de modo que Paulo pediu que Timóteo acompanhasse em sua viagem. E olha o que Paulo vai dizer à luz do que foi decidido em Atos 15. Atos 15 nós estudamos. Foi dito que não era necessário circuncisão para salvação, mas vem aqui Paulo poderia ser taxado como o do contra. Espera aí, Paulo, você vai lá em Jerusalém e briga para dizer que não pode circuncidar. E agora você, em respeito aos judeus da região, providencia que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego, não tinha deixado ele ser circuncidado. Espera aí, Paulo, você é do contra. Quando ninguém tinha decidido nada, você vai lá em Jerusalém e diz: olha, não pode circuncidar, ou não deve circuncidar. Agora que decidiu, você tem a carta na mão, você vai lá e circuncida Timóteo. Tem crente que é do contra. Você sabe disso. Tem crente que é do contra. Mas não é o caso de Paulo. Se você se recordar, em Gálatas 2, versículo 3, Paulo não brigou para circuncidar em Tito, porque Tito era grego, gentil. Tito não deveria ser circuncidado e ponto, ele era gentil. Gentil não tem que passar por circuncisão. Mas aqui Paulo acha prudente, porque eles passariam em regiões cheias de judeus,
Eles sabiam que Timóteo é filho de mãe judia e que, portanto, deveria ter sido circuncidado, mas o pai grego não deixou. E aí Paulo diz: você quer saber de uma coisa? Não é necessário, você está salvo, mas por prudência, por amor a esses judeus, você vai ser circuncidado. Gente, isso aqui é uma lição muito preciosa para a igreja. É por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 9, 20, que ele fez questão de se tornar um judeu para os judeus. É isso aqui. Ele está circuncidando Timóteo porque ele não queria gerar uma briga que iria desviar a atenção do foco evangelho. Circuncidar Tito, que não era judeu, é outra coisa. Espera aí, Tito nunca precisou ser circuncidado, ele nunca foi judeu. Ele não vai ser circuncidado. Timóteo também não precisa da circuncisão. Mas, como ele é filho de mãe judia, e eu não quero perder tempo com brigas que nos desviam do evangelho, traz o canivete lá. Senta aqui, moço. Álcool gel, cospe na mão, que era assim. E o prepúcio, e joga para o cachorro. Porque ele não quer briga. Isso é prudência, isso é sabedoria. E só o Espírito nos dá sabedoria e prudência para, em momentos cruciais como esse, Paulo com a carta na mão, a carta do concílio lá de Jerusalém. A gente vai ler a partir do versículo 4, que ele vai ler essa carta nas igrejas. Mas aqui no verso 3, ele diz para não ter briga. Porque imagina ele chegando com a carta e a primeira pergunta: escuta, esse moço que está com você é judeu, filho de judia, ele é circuncidado? Se Paulo falasse não, acabou. Não, ele é circuncidado, esquece, vem cá, ouça. Percebe a sabedoria? Quem anda nos passos do Espírito sabe quais brigas comprar, sabe quais brigas perder. Escuta, meu povo, você tem que saber as brigas que você tem que perder. Você não pode ser ferro e fogo. Sabe por quê? Porque com a mesma medida que você julga, você será julgado. Por Deus e pelos homens. Como eu tenho visto crentões dizerem tantas coisas, bater o pé, falar, depois muda de ideia e fica com cara de tacho. Porque brigaram pelo que não precisa. Foram bater boca na internet com o que não é essencial. Por exemplo, nossa agenda não é combater feminismo em primeiro grau. Como a agenda de Paulo não foi acabar em primeira instância com escravidão. Nossa agenda é o Evangelho, que corrige sexualidade, papel do homem, papel da mulher, e evangelho esse que implode a escravidão no mundo ocidental. Mas tem crente debatendo questões de terceira categoria. Pode ou não pode? Corta ou não corta? Depila ou não depila? Faz ou não faz? Usa isso ou não usa aquilo? Paulo diria: vocês estão brigando por besteira. Timóteo, traz o canivete, vamos resolver esse negócio e vamos enfrentar o que é essencial. Você tem que saber as brigas que você perde. E perde de propósito. E você tem que saber ganhar as brigas que devem ser ganhadas. Martinho Lutero, o grande Martinho Lutero, no comentário dele à Epístola aos Gálatas, com base no exemplo de Paulo, ele escreve assim, abre aspas: quanto à fé, devemos ser invencíveis e mais duros, se possível, do que um diamante. Mas quanto ao amor, à caridade, devemos ser mansos e mais flexíveis do que uma vara de cana ou uma folha levada pelo vento, e prontos para nos submeter a tudo. Esse é o grande Lutero. Moral da história:
Nós temos que andar nos passos do Espírito para termos sabedoria nas estratégias de ministério. Hora de ganhar, hora de perder. Hora de brigar, hora de calar. Amém, igreja? Porque o que nos racha, o que nos divide, o que nos faz ser antipáticos, pode observar, são as brigas que você não deveria ter. Não é verdade? As pessoas vêm conversar comigo. Você é calvinista? Você é isso? Eu falo, o que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso? O que você quer dizer? Você acredita na... Primeiro eu peço, defina. Aí a gente começa a conversar. E já teve casos de eu dizer, olha, não vou conversar isso com você, sabe por quê? Você quer brigar? Eu não quero. Eu adoro perder brigas, gente. Honestamente, eu adoro perder brigas. Para ganhar a luta, o bom combate, guardar a fé evangélica, costumes, preferências, cultura, que era o caso aqui em questão. Quando Paulo circuncida Timóteo, ele está lidando com a cultura judaica. Vamos respeitar a cultura judaica para ganhá-los com o evangelho. Cultura, costumes. Perca as brigas, mas ganhe com o evangelho. Terceiro, nos passos do Espírito, para receber capacitação para a edificação das igrejas. As igrejas precisam ser edificadas. E como Paulo edifica as igrejas? Nos passos do Espírito. Atos 16:4. Em todas as cidades por onde passavam, instruíam os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Como é que essas igrejas eram fortalecidas na fé e de que modo e por que elas cresciam em número a cada dia? Porque o evangelho era pregado e reafirmado. Essa carta do Concílio de Jerusalém era uma carta que prezava por manter a suficiência do evangelho para a salvação. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Bíblia, somente a glória de Deus. Era isso que estava em jogo. E quando uma igreja se centra nessas coisas, ela se fortalece e cresce em número. Meu povo, nós estamos vivendo, a nossa igreja está vivendo um fenômeno. Vocês sabem quantas pessoas estão no grupo de WhatsApp? E eu trombei com outros aí que não estão lá, mas que já estão no curso, ou que já começaram, ou já concluíram o curso. Hoje nós somos 75 pessoas, pelo menos, pensando em se tornar membro aqui. Como que isso é possível? Eu não sou criativo, eu não sei inventar, não tem parede preta, não tem pula-pula, não tem fumaça, não tem brincadeira, o sermão dura pelo menos 1 hora e o povo continua vindo. Onde está o segredo? Não sou eu sei que não sou eu. E não é a igreja, é o evangelho que é pregado aqui. É isso que salva, é isso que santifica, é isso que fortalece a igreja, é isso que nos faz crescer em número. E nós temos já pelo menos 5 para batismo em agosto. E se você deseja participar, me procure a secretaria da igreja. Eu quero ser membro dessa igreja, eu amo esse evangelho que essa igreja prega. Meu povo, nos passos do Espírito para receber a capacitação para a edificação da igreja, é priorizar o evangelho. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, a carta de Jerusalém defendia o amor à cultura judaica. Porque lembra de Atos 15, 29? O teor da carta dizia assim: abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais e de praticar a imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem essas coisas. Coisas que os pagãos faziam e que escandalizava a cultura judaica. Meu povo,
Uma igreja que abraça o Evangelho e ama o pecador, e ama uns aos outros, se fortalece e cresce. Não tem outro segredo. É Evangelho vivido em amor. A doutrina do Evangelho cria uma cultura do Evangelho. É o que a gente está lendo no livro O Evangelho, do Ray Ortlund. Você tem que ler esse livro, crente. É fininho. Se você ler 4,5 páginas por dia, em um mês você lê um livro de 127 páginas. Se você não der conta de fazer isso, eu vou te receitar um bom psiquiatra, porque não é possível. 4,5 páginas por dia. Você dá conta? Ou não? Você não vai ter coragem? Mas que Deus te convença. Esse livro vai provar, vai mostrar pela Bíblia que a doutrina do Evangelho cria a cultura do Evangelho. Uma cultura de amor, de graça e de verdade. Então, nos passos do Espírito, para você receber a capacitação para pregar o Evangelho, doutrinar, ensinar, aplicar o Evangelho. Ô meu povo, que coisa linda, quem não veio na sexta-feira perdeu. Nós tínhamos mais ou menos 22, 23 homens orando sexta. A bronca valeu a pena, que venha mais 23. E a gente orando, e a gente sonhando planos de ação. Quem não veio ficou igual Tomé, perdeu a bênção. Tinha que ver a vibração desses homens. Os homens que vieram dizem amém bem alto. Como é que vocês me largam na mão? Os homens que vieram dizem amém bem alto. Está melhor. Gente, reunidos para orar, pensar, se conhecer, se abraçar. As mulheres que vão receber terça-feira, os novos bebês da igreja, se você, mulher, tem condições de vir às 2h, venha. É uma igreja no Evangelho, desenvolvendo uma cultura do Evangelho que acolhe, que cuida, que abraça, que exorta, que encoraja e que discipula. Você precisa disso. Termina o culto aqui, domingo. Hoje vai ser bife rolê, domingo à noite. Bife rolê. Você não tem que sair para ir para restaurante. Pit dog. A gente não faz aqui para concorrer com ninguém, não. A gente faz aqui para você ficar aqui, comer, mas não tem lugar para sentar. Senta no chão, crente. Brinca, faz uma roda. Seja como criança, pelo menos um dia na semana. É para você conhecer, ver um que você não conhece. Mas crente é um negócio, vê comida, vê doce, sai, tá atropelando todo mundo. A fila está demorando, a fila é para demorar mesmo, é porque durante a fila você vai conversar, você vai rir. Como é que é seu nome? Como é que você chegou para essa igreja? Como é que você foi salvo? É isso que a gente quer, a fila vai demorar, o Heitor fica lá, demora mais, Heitor, porque é para conversar, é para brincar, é para rir. Na igreja não cabe rabugentos, porque a rabugice não é da cultura do Evangelho. A gente cria essas coisas, gente. A gente vende livro, não é para ter lucro. A gente faz comida no fim do culto, não é para ser restaurante. Nós não somos restaurante. É criando treliças que vão permitir vocês a beberem do Evangelho. Mensageiras do Rei aos sábados, embaixadores do Rei aos sábados. Os pais vêm, trazem os meninos, trazem as meninas, vão se conhecendo. Em breve, oficina de culinária para as meninas, vamos ensinar feminilidade para essas meninas. Onde estão ensinando feminilidade para suas crianças? Onde? Onde estão ensinando masculinidade para os seus meninos? Onde? Só na cultura do Evangelho. E tem pai com preguiça, mas sábado da tarde eu vou dormir. Dorme, porque o dia que você acordar, não adianta chorar. Vai dormir, bobo, vai. Você sabe que eu estou falando sério, você sabe que isso é sério. É hora de pagar o preço. Quando você menos esperar, está namorando, está casando, e Deus te livre, te dando problema, porque foi dormir. Pastor, eu trabalho a semana inteira, vim domingo, o sermão é cumprido. Paga o preço,
Beba o Evangelho, viva do Evangelho. Vamos lá, vamos correr. Por último, nos passos do Espírito para discernir as oportunidades para o Evangelho. Olha o que acontece. Verso 6. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção à Bitínia. O Espírito fechou uma porta, eles tentaram outra, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim, seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia, em pé, lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Eu vou te dizer algumas coisas já a título ou como aplicação disso aqui. Eu quero que você veja como é que o Espírito nos guia para a gente discernir as oportunidades que Deus nos dá para o Evangelho. Primeiro, as oportunidades surgem para quem já está servindo, não para quem não está fazendo nada. Paulo, Silas, Timóteo, Lucas tentaram ir para a Ásia, na direção de Éfeso, o Espírito não deixa. Eles tentam ir para a Bitínia, o Espírito não deixa. Eles descem para o porto, tem a visão do macedônio, e Deus diz: eu quero que vocês passem para a Europa, deixem a Ásia e cheguem na Europa. Olha, gente, você pode ficar com o carro parado e virar o volante o dia inteiro, ele não vai chegar em lugar nenhum se você não puser esse carro em movimento. Comece pelo que você sabe que tem que ser feito, fazer discípulos. Comece a servir a Deus, porque as oportunidades surgem para quem já está servindo, não para quem não está fazendo nada. Tem gente que fica fazendo nada para esperar Deus falar. Pode sentar, como dizia a vovó. Pode esperar sentado. O Espírito começa a dirigir quem já está em movimento. Paulo, Silas, Timóteo, Lucas em movimento. O Espírito impede na Ásia e eles não emburram. Ah, Deus não quer a gente fazendo isso. Aí eles tentam de novo, Bitínia, o Espírito impede. Ah, tá vendo? Deus não quer que eu faça. Não, e eles vão para o porto. E Deus vai e mostra, fala: passa a Macedônia. Curioso, né? Porque o Espírito na primeira poderia ter dito: vocês vão logo para Macedônia. Mas não, eles na tentativa, olha que interessante, na tentativa, Deus deixa bater cabeça aqui, bater cabeça ali, e na terceira Deus fala: eles estão dispostos. Então vai para Macedônia. Então não pense você que parado você será dirigido. É igual uma criança. Tem crente que é igualzinho menino. Meu tio é mecânico até hoje. Meu tio tem 78 anos, mecânico. Eu adorava ir para a casa da minha avó, onde ele tem a oficina dele, até hoje. Aqueles carrões, eu brincava dizendo que era meu, o carro lá para arrumar. Eu sentava e virava e bum, bum. Achava que estava dirigindo. Tem crente que é igualzinho menino, na garagem da casa, virando volante. Cresce. Comece a fazer. Segundo, Deus às vezes nos leva às oportunidades certas, impedindo-nos de seguir pelos caminhos errados. Num primeiro momento eles acharam que era a Ásia, Éfeso, e Deus diz: agora não. Vocês primeiro
vocês precisarão evangelizar Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto. Depois, você chega em Éfeso, que é o que começa a acontecer a partir de Atos 18. Naquele primeiro momento, a graça soberana de Deus queria Paulo e a equipe na Europa. Era o mover de Deus. E Deus então vem e os impede de ir, naquele momento, para o caminho errado. Não era o caminho do Espírito naquele momento. E tantas vezes a gente é impedido por Deus e a gente emburra. Meu povo, eu não sei por que Deus fez isso comigo, mas eu sempre quis estudar num bom seminário, um seminário grande e tal, e eu tentei vários. Prestei vestibular até em Brasília, na faculdade, e nada. E no fim, Deus me quis mesmo aqui no Seminário Batista Goiano. E eu fiz esse seminário. E eu fiz até metade do curso contrariado. Por que eu não podia ir para o Rio, para Recife, para Brasília? E não é que a igreja não quisesse, a igreja me enviaria, eu tenho certeza. Mas eu entendi, eu tinha que ficar, era a minha família, minha mãe descrente, eu tinha que ficar. E eu fiz uma oração e eu disse: Deus, eu vou ficar, eu quero ficar. É a vontade do Senhor. Meu primeiro sermão pregado na PIB de Trindade, pastor Adão. Depois preguei aqui, os irmãos se lembram, preguei o primeiro sermão aqui, Ageu, o Júlio lembra. Eu tava com um paletó que não era nem meu, era do Vicente, pai da Vanessa, uma menina que eu namorava aqui na época, parecia o paletó do defunto. E eu pregando aqui, e eu orava, e eu dizia Deus, e minhas introduções demoravam já naquele tempo. Aí um dia eu falei: Deus, eu vou ficar, mas o Senhor vai fazer um negócio. Eu quero estudar nos Estados Unidos. Eu quero fazer um mestrado. Não sei falar inglês, o Senhor vai arrumar isso para mim. Um dia eu estou no Acambago, acampamento de jovens, pastor Alberto, que já pregou aqui, pastoreou interinamente aqui um tempo atrás, não me conhecia, eu não o conhecia, ele conta o testemunho dele, tinha estudado lá, termina, eu procuro ele fala: eu vou te ajudar aí. Pensei: ele está brincando. Pô. Na mesma semana ele me escreve, ele me liga: Leandro, vamos encontrar, você tem que começar a fazer inglês, eu dou aula de inglês, eu vou te ensinar inglês, você não vai pagar nada. Eu falei: meu Deus, sério? É. Casei com a Cris aqui. 6 meses antes de eu casar, chega a carta dos Estados Unidos, bolsa completa. Deus fechando portas. Você não vai para o Rio, você não vai para Brasília, você não vai para Recife, você não vai para a Palavra da Vida, você vai ficar aqui. Eu vou te achar aqui. E eu poderia multiplicar exemplos de como Deus tantas vezes nos impede de seguir por caminhos errados, apontando-nos as oportunidades certas, e a gente não gosta disso. Terceiro, olha que, deixa eu ler a citação do Paulo Anglada. Essa história de Paulo e Barnabé, Paulo, Silas, Lucas, Timóteo, irem para Macedônia, que era na Europa. Olha que citação linda. 4 séculos antes de Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, 4 séculos antes, o Alexandre o Grande partiu da Macedônia para a Ásia, a fim de conquistar o mundo para si. Agora, Paulo e seu time parte da Ásia para a Macedônia, a fim de conquistar o mundo para Cristo. E eles não tinham consciência disso, porque naquele tempo era só mudar de uma província para outra do Império Romano. Mal eles sabiam que estava dando um passo na conquista da Europa, e daí mudaria o mundo ocidental para sempre. Então, quando Deus te impede de alguns caminhos errados para te levar pelos certos, submeta-se. A condução de Deus para as oportunidades certas é geralmente de forma progressiva, não uma revelação instantânea do todo. Tem gente que quer que Deus revele tudo.
Paulo vai, tenta ir aqui, não dá. Paulo vai, tenta ir ali, não dá. Aí Deus diz, é lá em Filipos, é lá na Macedônia. Porque Deus faz como fez com Abraão, desde o início, ele chama e diz, eu vou te levar para uma terra que eu ainda te mostrarei. Mas a gente tem mania de querer ver o todo. E Deus vai te dando guias aqui e acolá. Em quarto lugar, quando Deus nos revela a sua vontade, a gente tem que ter certeza de que é do Senhor. E aí ser rápido para obedecer. Eu acho a humildade de Paulo de uma fineza. Porque o Paulo tem a visão. Sabe o que ele faz? Ele não acorda e diz, assim me disse o Senhor, nós vamos passar para Macedônia. A visão não é de Paulo. Como é que eu sei? Porque no versículo 10 diz que eles decidiram, Paulo compartilhou a visão, Paulo ouviu a opinião, Paulo ponderou com eles, e aí a decisão não era mais de Paulo, Paulo era batista no melhor sentido, a decisão era da congregação. Fuja de pastor dono de visão, gente, fuja, nem Paulo era dono de visão. Paulo compartilha com a equipe dá opinião, a equipe pondera, eles oram, decidimos, concluímos que... E aí, outra coisa importante para Batista, esse comitê não demorou 6 meses não, foi logo em seguida comprar a passagem. Oram, compartilham e agem. Deus falou com você? Como é que você vai ter certeza de que não é o diabo? Você se lembra quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, que ele diz que o diabo os impediu de... Você se lembra disso? Leia lá depois. Como é que Paulo tinha certeza de que essa visão era de Deus e não do diabo? Conversando com os irmãos. Incluindo Timóteo, o novinho que ele acabou de trazer para o time. Houve Timóteo também, houve Lucas que acabou de chegar. Houve Silas. Ou melhor, Silvano. Ô meu povo, quando Deus nos revela a sua vontade, a gente tem que ter certeza que é de Deus. Compartilhando, ouvindo, na multidão de conselhos a sabedoria. E aí rapidamente obedecer. Penúltimo, muitas vezes quando a gente obedece e segue a direção de Deus, a realidade não bate com a visão. Espera aí, Deus está me chamando para Macedônia. Eu vou chegar lá, o avivamento está pronto. É só ir lá pregar, vou colher multidões. Mas não é bem assim. Paulo chega lá, a primeira cidade é Filipos. Não tem nem sinagoga, porque não tinha 10 famílias judias para abrir uma sinagoga. Não tinha nem sinagoga. Ele vai para a beira do rio, onde tinha uma reunião de oração de mulheres e Lídia converte. Ele chega e não tem púlpito. Ele vai pregar na beira do córgo. Depois tem uma mulher que se converte, uma escrava possuída de demônio. Resultado, Paulo foi preso. Ele e Silas foram para a prisão com as costas retalhadas por chicote. Imagina ele, Deus, o Senhor me mandou vir para cá para passar por isso. Porque há um princípio muito importante para nós, a visão inicial de Deus para você não significa que a realidade vai ser doce. E muita gente, quando segue a direção de Deus e encontra as barreiras, não gosta. Mas essa é a regra. As realidades não batem às vezes. E por último, a maior ajuda que a gente pode dar às pessoas é pregar para elas o Evangelho. Atos 16, 9. Venha para Macedônia e nos ajude. Atos 16, 10. Então decidimos partir de imediato, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar lá o Evangelho. Qual era a ajuda? Evangelho.
E quando eles chegam lá, Atos 16, 31, eles pregam: creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. A maior ajuda que a Europa recebeu do cristianismo foi o evangelho que chegou por Paulo e seu time. E tem gente acreditando hoje que a melhor ajuda que a gente pode dar é teoria crítica de raça, é ideologia de gênero. Sim, vai ter momentos que você vai ter que alimentar o faminto para pregar para ele. A maior ajuda da igreja, quando Deus nos chama a ajudar, é levar o evangelho. Essa é a pauta da igreja. Então, meu desejo é que você siga os passos do Espírito. Mas você tem que corrigir primeiro a visão. O que você tem buscado em primeiro lugar na sua vida? O reino de Deus e a sua justiça? Ou seja, o governo de Deus para a sua vida e a piedade de Cristo, a retidão de Cristo? O que você busca primeiro? Faça disso seu foco. E aí que tal você começar a dar bom testemunho como Timóteo dava? Que tal você ser firme na doutrina e doce no amor, como Paulo foi com os judeus? Que tal você batalhar pela unidade e a edificação da igreja, como Paulo e Silas? Que tal você dar os primeiros passos e aguardar a confirmação ou a reorientação de Deus? Que tal você lidar com a realidade e deixar de lado a visão romântica da visão inicial? Que tal oferecer a maior e a melhor ajuda que o ser humano precisa? O evangelho da glória e da graça de Deus. Nesta manhã eu te digo, o que você mais precisa é crer em Jesus Cristo para ser salvo. E fazer disso o ponto de partida para uma nova vida, um novo rumo, nos passos do Espírito. Não rode a seco. Não tente fazer o que Paulo fez, sem uma vida de oração, sem uma vida de palavra de Deus. Não rode a seco. Em 17 minutos você pifa. Que Deus te abençoe com graça. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a seguir os passos do Teu Espírito. Quantas lições Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, quantas lições o Teu Espírito nos ensina neste trecho da Sagrada Escritura. Ajuda-nos, Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, a direção do Espírito esteja sobre nós, o Teu povo, aqui e espalhados pela terra, até que Jesus volte para estabelecer o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.